Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ler Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38. Iniciemos o texto. Diz: no sexto mês de quê? Isso se refere ao acontecimento anterior, a saber, da gravidez de Isabel, onde esse mesmo personagem vai anunciar o nascimento de João Batista a Zacarias, sacerdote em Jerusalém. E esse mesmo personagem, o mensageiro, que fazia parte daquela história, é o mesmo personagem da história que estamos por ler. Diz: o mensageiro Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, estava noiva, com um homem chamado de José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Vejamos que em poucas palavras o narrador apresenta o gênero dessa personagem, a raça e a classe dessa nossa personagem. Disse: veja que assistimos ao vivo o encontro deles. Quase sigiloso, é somente entre o mensageiro, ela e nós que estamos assistindo. Diz ele: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ver essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Veja, aqui o narrador faz uma espécie de parêntese, pausa, para relatar o seu estado interior. Mas, na realidade, a cena vai se passando, o mensageiro continua falando. Só para que a gente tome em consideração que ela ficou assim meio que surpresa. Não temas, Maria. Isso não é sobre o estado interno dela. É porque o que está por dizer: não temas, pois achastes graça diante de Deus. Presta atenção. Tem uma expressão idiomática, idu, que se pode traduzir assim, presta atenção. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui quero chamar a atenção nesses dois detalhes da comunicação. A expressão idiomática, presta atenção, quer dizer, marcar com ênfase algo que está por dizer, quer dizer, o conteúdo é importante, mas essa comunicação serve tanto para ela como para nós, leitor. E a segunda é que se trata de uma pessoa noiva, da estirpe de Davi, que está por se casar, né, ter filhos. E quem é religiosa se consagra, se diz que seu filho é filho de Deus. Então, por que esse anúncio poderia causar temor? Ele adverte: não temas. Continua o texto. Então Maria perguntou ao mensageiro: como se fará isso? Porque não vivo com nenhum homem. Como assim? Por exemplo, o que está perguntando ela? Está questionando sobre a sua maternidade? Mas estava noiva. Será que está questionando sobre a condição messiânica do filho? Reconhecendo nesse anúncio o cumprimento das profecias de Isaías sobre o Messias nascer de uma virgem? Não, porque não teria sentido ela dizer: já que não conheço um homem. Então, o que está questionando ela? Ao meu ver, devemos ter em consideração aqui o tipo de comunicação. Quer dizer, estão em uma conversa e o mensageiro está dando-lhes predições.
no tempo futuro. E em grego existe um uso específico de futuro. E um desses é o futuro preditivo, o qual se usa para indicar algo que acontecerá em um futuro mais ou menos próximo. Quer dizer, o que o mensageiro está anunciando não é para quando ela se casar, mas sim seria para já. Dito isso, faz todo sentido a questão dessa jovem mulher que se põe, né? Do que ele está falando? Como posso ser a mãe do Filho de Deus? Continuemos. Responde-lhe o mensageiro: virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Outra vez. Presta atenção. Eis que também Isabel, tua parente, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Em outras palavras, o mensageiro explica como ela poderá ser a mãe do Filho de Deus, se nem sequer vive com um homem. Enfatizando aqui o que ele fez com a parente, a prima rica, idosa que vive em Jerusalém. Outra coisa importante de observar aqui é o falo do mensageiro falar também no futuro, mas como nos demais verbos, ele usa um futuro com voz média. No grego existe a voz passiva, ativa, mas também existe a voz média. Quando é usado o verbo com voz média, quer dar uma ideia de reflexivo, de empenho. Tipo, poderíamos traduzir assim: tu com gosto concebirás, tu com gosto dará luz. O Espírito Santo com gosto virá sobre ti. O poder do Altíssimo com todo o empenho te cobrirá com a sua sombra. Continuamos o texto. Disse então Maria, e ela usa a mesma interjeição, presta atenção. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E conclui o narrador: o mensageiro a deixou. E o que dizer desse texto? Quisera destacar 3 pontos vistos no nosso trabalho de exegese. O primeiro: quais foram os pontos destaques que o narrador escolheu para mostrar o ambiente? Uma pobre menina judia discutindo a sós sobre a sua gravidez com o mensageiro de Deus. Quer dizer, o argumento tratado é de foro íntimo. Nem Estado, nem religião devem intervir sobre o corpo dela. O segundo é sobre o modo, o estilo como falam. Eles falam, e quando quer dar ênfase, quer dar importância a algo, recorre a essa expressão idiomática. E Maria, antes de assumir a proposta dada a ela recorre a essa mesma interjeição idiomática, quase para dizer: presta atenção tu também. E ao meu ver, isso fala muito da sua personalidade, da menina porreta que era, daquela menina, das grutas, daquele lugar primitivo e de uma inteligência fina. E por fim, ver a importância do uso dos verbos no futuro preditivo em voz média. Isso faz cair por terra a imagem tosca de que a mulher, especialmente porque é jovem, do Oriente, pobre, não pode esperar nada a não ser a exploração. E tanto o mensageiro como Maria só emancipam a humanidade. O mensageiro, por exemplo, lhe dá
protagonismo jamais sobrecarrega sobre os cuidados que vai ter com o menino. Ao contrário, diz, tu com gosto, quem vai dar o nome dele? Do mesmo modo, Maria. Diante de um anúncio desse tipo, ela se preocupa com a sua dignidade, com a sua vida. Não tem nada de indefesa. Questiona mesmo. Peraí, como vai acontecer isso? Para Deus, nada é impossível. Uma virgem grávida da sua divindade. Que essa mensagem, que essa narração de uma mensagem tão atual, tão visível das escolhas divinas, seja luz para as nossas vidas. Um abraço, boa meditação e até a próxima.